Olha, a gente vai começar o café hoje falando a respeito de uma reunião do presidente Lula nessa sexta-feira. A gente não costuma ver reuniões aqui em Brasília acontecerem na sexta, mas por conta da necessidade da aprovação da pauta econômica no Congresso, houve sim mais uma reunião nessa sexta-feira do presidente da República com o ministro Fernando Haddad e também com outros ministros da área de planejamento e infraestrutura. Haddad participou por conta da parte financeira. Essa que foi uma reunião que aconteceu hoje, a gente vê foto aqui do portal Metrópolis, aconteceu lá no Palácio do Planalto. A matéria aqui fala a respeito do dinheiro público. O presidente Lula diz que dinheiro público é dinheiro gasto em obras. A gente vem de uma semana em que a pauta econômica está sendo bastante discutida, principalmente a questão do equilíbrio orçamentário e do déficit zero. Com isso, o presidente Lula fala uma vez em gastos públicos por conta das obras. Ele disse que a questão do déficit zero não pode ser prioridade quando no ano de 2024 é necessário começar a abrir o ano pagando essas obras que já existem para dar então continuação. Essa reunião aconteceu hoje agora pela manhã e a afirmação do presidente Lula é: dinheiro bom é dinheiro em obras, é dinheiro transformado em obras. Declaração que foi dada, como eu disse hoje, lá no Palácio do Planalto. O petista chamou Haddad, o ministro Fernando Haddad, de ser libertador do dinheiro, o cara que põe o dinheiro na mão dos ministérios. Ele tem uma coisa muito importante: a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios, disse o presidente Lula, então, nessa reunião de sexta-feira. Vale explicar o que aconteceu nessa semana, na semana política aqui em Brasília, que foi bastante voltada para a pauta econômica. Eu vou explicar tudo o que aconteceu para depois a gente seguir aqui no telão nas matérias do Metrópolis. O que aconteceu? Na terça-feira, houve uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Lula, ministro Padilha, Fernando Haddad e líderes da Câmara dos Deputados, líderes partidários da Câmara dos Deputados. A intenção é que o presidente Lula se aproxime mais, que o governo Lula se aproxime ainda mais da Câmara dos Deputados, tentando então agilizar a votação e a aprovação da pauta econômica no Congresso Nacional. Vale lembrar que a gente tem aí apenas 8 semanas até o final deste ano para aprovação desses projetos, inclusive da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê os gastos para o ano de 2024. Então, o governo Lula vem tentando exaustivamente essa aproximação com o Congresso Nacional e nessa semana, especificamente, foi com os líderes da Câmara dos Deputados. Reunião que assim que terminou, houve uma fala do ministro Padilha, a gente vê aqui a foto no portal Metrópolis. Então, o ministro Padilha falou com os jornalistas no Planalto ao final dessa reunião e lá no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad também falou com os jornalistas. O ministro Padilha explicou que a reunião foi para tratar, então, dessa aproximação com o Congresso Nacional, da pauta econômica, e foi perguntado a respeito do déficit zero. Isso porque o presidente Lula, na segunda-feira, num café da manhã com jornalistas, acabou dizendo que o déficit zero seria praticamente impossível e que o Planalto já está trabalhando com uma meta aí de 0,25% do déficit, então, dessa meta orçamentária. Ele disse ainda que quem ousar questionar da interação entre o ministro Haddad e o presidente Lula sobre esse assunto vai continuar perdendo dinheiro. Existe uma reunião marcada também para a semana que vem entre o governo Lula e os líderes do Senado. Essa semana foi com a Câmara e semana que vem vai ser com o Senado. A intenção é falar do mesmo assunto. A reforma tributária ainda não foi aprovada no Senado Federal. Está tendo essa discussão, ela já passou pela Câmara, agora está no Senado. Lá no Ministério da Fazenda, no mesmo dia, na terça, o ministro Fernando Haddad falou com os jornalistas, ele que se mostrou bastante irritado com as perguntas dos jornalistas a respeito da fala do presidente Lula sobre não alcançar o déficit zero da meta orçamentária, do equilíbrio orçamentário. Ele disse que o presidente Lula, não é que o presidente não tenha razão. Ele disse que o presidente, inclusive, está fazendo muitos esforços para que a equipe econômica possa fazer, então, essa conversa, essa tramitação com os líderes no Congresso Nacional e agilizar a pauta econômica. E por que tanta pressa? Porque o governo precisa de arrecadação. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad vêm batendo nessa antecipação de votação de projetos econômicos para ganhar mais dinheiro, para que o ano que vem entre, então, ao menos nessa meta de 0,25% do equilíbrio fiscal.
Para isso, precisam ser aprovados projetos como foi aprovado, então, a taxação dos fundos dos super ricos e também dos offshores na Câmara e no Senado Federal. Agora, eles aguardam pela votação da reforma tributária. O senador Eduardo Braga, que é o relator da proposta, já entregou esse relatório na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E agora ela deve ser votada na próxima terça-feira. A expectativa do ministro Fernando Haddad é que eles tenham cerca de 49 votos nessa votação no Senado. A expectativa dele é de 61 votos, mas é necessário 49 votos para que a proposta seja aprovada. Essa reforma tributária, que tem como objetivo principal unificar os impostos de consumo e transformar em um imposto chamado IVA, que vem causando muitos transtornos e discussões, principalmente nos governadores de todos os estados, que já vieram aqui em Brasília várias vezes discutir esse assunto, porque o consumo e a venda de produtos em cada estado do país é diferente, mas o governo quer manter um imposto único, o IVA, para esse imposto de consumo.